livro. Boa noite, boa noite, boa noite. Então, o exercício de hoje, seguindo aqui o livro, a gente vai estar falando sobre o regulador energético de emoções e traumas. Então, eu vou estar fazendo com vocês esse exercício. Várias pessoas aqui do grupo já conhecem esse exercício, já têm conhecimento dele. Não sei se praticam esse exercício, mas sei que já têm conhecimento. A prática desse exercício é uma prática que ela tem, assim, um poder de liberação muito grande mesmo, tá? Então, assim, eu vou ler para vocês a introdução desse exercício. A gente vai estar falando um pouquinho sobre trauma, tá? E a partir daqui eu vou passar para vocês esse exercício, que é com base naquele EFT, né? Que são aqueles pontos, exatamente, aqueles pontos energéticos que a gente vai acessando para desbloquear, né? Como se fosse uma espécie de uma acupuntura que a gente faz com os dedos. E tem toda uma sequência lógica desse exercício, ele foi criado a partir de uma sequência lógica para a gente ir fazendo essas liberações. Então, eu vou estar lendo ele para vocês todinho, tá? Reforçando para quem já tem informação sobre esse exercício, quiser voltar a fazer, quiser começar a fazer. Ele é um exercício, olha, que ele é muito, muito, muito válido mesmo. Super recomendo. Coloquei esse exercício para a turma de formação como quase que um pré-requisito, né? Para os primeiros 3 meses estar todo mundo praticando esse exercício, mas cada um tem o seu momento, cada um tem o seu tempo, e a gente vai aos pouquinhos, né? Abrindo espaço também para a gente conseguir ir integrando coisas novas aí na nossa vida. Então, talvez para algumas seja o momento de retomar, talvez para outras seja o momento de iniciar, mas desde o meu ponto de vista e da minha percepção nesse momento, ele é realmente um exercício muito válido de ser praticado, tá? Na sua simplicidade, ele atinge camadas muito profundas dentro de nós, ok? Vamos começar então. Bem-vinda, Penha, Yara, que bom ver vocês, que turma linda, bela, coisa boa, muito. Deixa eu só ligar aqui o ar, tá um calorão aqui. Aí, acho que tá bom. Aí, um pouco mais fresquinho. Pronto. Boa noite, Morgana. Boa noite, Yara. Vou ficar um pouquinho com a tela desligada, que eu acabei de dar um atendimento, aí eu vou comer rapidinho e tá? Mas tá, eu estou assistindo, tá bom? Um exercício que a gente vai estar falando um pouquinho aqui, e depois já vamos começar com a prática. Aí é bom que vocês, se puderem estar por aí, é bom para ir vendo os lugarzinhos certos desse exercício, tá? Muito bem, minhas queridas. Regulador energético de emoções e de traumas. Quem está chegando mais aí que eu não cumprimentei? A Neuza, muito bem-vinda, Neuza. Vamos começar agora. O exercício se chama Regulador energético de emoções e traumas. As investigações sobre traumas nos dizem que a incapacidade para superar um acontecimento deve a uma... Só vamos desligar os microfones, gente. Espera aí que eu vou dar uma ajudinha aqui. Tá todo mundo desligado? Acho que sim, né? Aí, obrigada. Vou começar de novo só para depois não ficar interferência para vocês também, tá? As investigações sobre traumas nos dizem que a incapacidade de superar um acontecimento se deve a uma perturbação energética, não ao acontecimento em si. O ser humano está dotado de uma incrível capacidade de adaptação, superação e crescimento, que pode ser bloqueada por uma perturbação distante de nós, que nos impede de utilizar os nossos recursos. Em sistêmica, sabemos que um evento se torna um trauma quando a pessoa está travada, esse é o termo em espanhol, mas quando a pessoa tem um vínculo com um ancestral que viveu algo parecido e não pôde integrar esse fato que esse ancestral passou. Então, esse exercício vai permitir que nós possamos utilizar todos os nossos recursos, liberando a energia que está retida e tornando a ter a força de soltar o passado com essa intrincação.
Nossa experiência nos permite observar que muitas de nossas disfunções, estresses, duelos, quando eu falo duelos, quer dizer o quê? Se alguém ainda não conhece esse termo, duelo é quando a gente passa por uma situação difícil, de perda, de alguma situação que para nós é muito desafiadora e nós não conseguimos encerrar essa situação. Então, a gente fica com algo daquela situação dentro de nós paralisado, bloqueado. Então, a gente fala, não consegui encerrar um duelo, tá? Então, a nossa experiência nos permite observar que muitas de nossas disfunções, estresses, duelos ou angústias se resolvem ou diminuem com esses exercícios de regulação energética. Depois, você poderá fazer o exercício sistêmico que corresponda com mais fluidez. As resistências que se manifestam por trás de uma terapia ou uma constelação também desaparecem rapidamente com essa técnica. Como atua? Como funciona essa técnica? Os pontos estimulados são os extremos dos meridianos de acupuntura. A estimulação vai permitir que o excesso de um meridiano se regule com a carência do meridiano contínuo. Quer dizer, o excesso de um meridiano, que está com um excesso de energia ali bloqueado, começa a se regular com o outro meridiano. Então, a gente vai estar estimulando pontos que exatamente ligam um meridiano no outro, para que a gente consiga liberar aquele excesso de energia que está bloqueado em algum ponto. O desequilíbrio energético desaparece em alguns minutos, permitindo o acesso de tomas de consciência e emoções primárias reprimidas, que, ao se liberar sem drama, deixam lugar a uma grande energia com paz, alegria de viver. Esse exercício simples, praticado de um modo regular, pode resolver traumas graves em alguns meses, tá? Então, trazendo para vocês um contexto aqui sobre trauma, esse é uma observação que eu acho bem interessante de falar, né, que trauma é uma perturbação energética, né? Então, assim, trauma, desde a percepção da sistêmica, é quando nós tentamos fazer um movimento no passado em direção a algo e não conseguimos realizar, completar um movimento que nós queríamos fazer. Quando algo dentro de nós ficou paralisado, e nós sabemos que o nosso corpo, ele é um aparato cheio de informações. O nosso corpo, ele contém um registro gigantesco, uma quantidade inumerável de informações que ficam armazenadas, não só da nossa vivência, como também da nossa ancestralidade. Então, no momento que a gente vai estimulando esses pontos, claro que as memórias, elas ficam localizadas, né, na região aqui do nosso cérebro, elas são ativadas através do nosso cérebro. Mas o nosso corpo tem a informação correspondente armazenada. A gente lembra que cada emoção que a gente sente essa emoção em alguma área do nosso cérebro, e cada área do nosso cérebro está associada com alguma parte do nosso corpo, com algum órgão, com alguma extremidade, com alguma partezinha do nosso corpo. E é assim que os traumas, eles ficam registrados em nós. Dependendo da situação, da carga emocional e da emoção correspondente, vai ter um lugar do corpo que vai melhor armazenar aquela informação. E através desse exercício, a gente consegue ir trabalhando os meridianos, onde geralmente essas informações elas têm a capacidade de serem atingidas. Então, através da estimulação desses pontos, as informações no corpo, elas começam a ser liberadas. Esses bloqueios energéticos no corpo, eles começam a ser liberados. E, de fato, passando para vocês por uma questão de experiência, pode ser que na primeira semana, ou nos primeiros 10 dias, vocês façam esse exercício e vocês não sintam nada. Mas passado, né, para mim foi mais ou menos isso. Deu uns 10 dias que eu fiquei fazendo esse exercício e não senti absolutamente nada. E aí depois, na terceira semana, né, na segunda para terceira semana, eu comecei a perceber que realmente cada lugar que eu ia estimulando, eu ia sentindo que ia liberando. Chegava a alguns pontos que eu sentia um alívio, sentia uma alegria.
E aí a gente vai percebendo que realmente a sequência desse exercício ela foi criada, né? De forma que um ponto ele começa a liberar o próximo. E assim a gente vai gerando um efeito em cadeia no nosso corpo com essa capacidade de liberação dessas informações. Então eu vou passar para vocês o exercício todo, tá? E a gente já vai estar praticando ele juntos, tá bom? Então aqui, vamos começar. Prática do exercício. Bom, primeiro, a gente toma consciência do estado que nós estamos, né? A Brigitte é que coloca, ele escolhe com a ajuda do seu guia um mal-estar, uma perturbação mental, psíquica ou física. Então, nesse momento, a gente toma consciência do nosso corpo e que mal-estar que eu estou sentindo exatamente agora. Eu não preciso buscar o mal-estar que eu tinha ontem ou aquele trauma que eu acho que eu tenho da minha infância. É exatamente agora o que o meu corpo está apresentando. E o meu corpo vai estar apresentando agora o que está pronto para ser visto neste momento. O nosso inconsciente já captou que esse exercício ia ser trabalhado há um certo tempo atrás. Então, aquilo que o nosso corpo está apresentando exatamente agora é aquilo que talvez seja o principal para ser olhado nesse momento. Então, só fazer uma avaliação geral de como está o corpo de vocês agora, aonde está essa sensação de mal-estar agora no corpo de vocês, se está localizado na garganta, se está localizado no estômago, se está localizada no ventre, aonde está localizada essa sensação de mal-estar, se eu estou com uma dor de cabeça, se eu estou com uma dor nas costas, aonde está essa sensação de mal-estar, e vocês vão dar uma nota para essa sensação, uma nota de 0 a 10. Não, perdão, uma nota de menos 10 a mais 10. Vamos seguir o que está aqui no exercício. Uma nota para esse estado de ânimo, para essa sensação, e o nível dessa perturbação emocional, de mais 10 a menos 10. Se a perturbação for muito forte, será um menos 10. Se é mais ou menos, né? Eu sinto, mas não é tão forte, pode ser um menos 2, um menos 3. Um 0 é um nível neutro, nem agradável, nem desagradável. Então, vocês vão, na verdade, colocar em relação a como está essa sensação negativa, vamos colocar 0 como neutro a menos 10. Então, vocês façam uma avaliação agora de como está essa sensação. Se deem uma nota. 0 neutro, menos 10, muito, muito forte. Tá? Se deem uma nota. Próximo passo, estimular a força interna, reconhecendo a perturbação. Olhamos com amor para essa perturbação nesse momento, dizendo para essa perturbação: ainda que eu não entenda, eu agradeço a tua presença. Cada uma pode falar: ainda que eu não entenda, eu agradeço a tua presença. Quem quiser anotar, anota, tá, gente? Que depois essa não fica gravado, tá? Apesar que esse exercício, como ele tem muitos pontos, eu vou passar ali para vocês, tá? Então, não se preocupem. Agora, pensando bem, esse é um exercício que tem muitos pontos, vocês não vão conseguir gravar, talvez nenhuma aula. Então, eu tenho ele já descrito, deixa que eu passo para vocês a descrição dele para vocês praticar, tá? Então, vocês podem agora só colocar atenção em fazer esse exercício comigo. Ainda que eu não entenda, eu agradeço a sua presença. E depois, agora a gente vai repetir 3 vezes. Ainda que eu não entenda, eu te agradeço. E aí vocês se conectam com essa perturbação. Eu te agradeço ansiedade, dor. Eu te agradeço irritação, tristeza, raiva, aquilo que vocês estiverem sentindo. Eu me amo e me aceito profunda e completamente. Vamos repetir 3 vezes e ir passando a mão
nesse lugarzinho que agora está incomodando. Aonde for esse lugar. Ainda que eu não entenda, eu te agradeço. Te agradeço por essa dor, agradeço essa irritação, agradeço essa perturbação. Me amo e me aceito profunda e completamente. Mais uma vez, ainda que eu não entenda, eu te agradeço. Me amo e me aceito profunda e completamente. Então, eu vou ensinar agora para vocês os pontos, tá? Vou lendo conforme está aqui, para aí vocês terem também uma ideia do que significa esses pontos. Então, o primeiro ponto, ele é no cantinho da sobrancelha, no cantinho esquerdo da sobrancelha, aqui. Do lado esquerdo, no cantinho esquerdo. E aqui é o ponto relacionado a sequelas emocionais, falta de ambição. Aqui. O que eu sugiro para vocês? Esses dois dedos, tá? Para quem nunca fez, esses dois dedos, indicador e o dedo médio, juntinhos, dando como se fosse assim uns golpezinhos nesse lugar. Vocês podem, com o tempo, fazer isso de duas maneiras. Ou contem até mais ou menos 10 segundos em cada um desses pontos, ou vocês dão alguns golpezinhos com o tempo até vocês sentirem que aliviou esse lugar. Pode ser que com a prática isso fique mais fácil. No começo vocês podem contar até 10 segundinhos e já passar para o próximo, tá? O segundo ponto é aqui no lado direito. Bem do ladinho do olho, no lado direito. Aqui. Bem do lado do olho, tá? Aqui está o olho, bem do lado. Aqui. Esse é o pontinho referente a rancores, raiva e ódio. Uma necessidade de vingança. Lembrando que o nosso olho direito é justamente o olho que olha os inimigos do presente, tá? Então, sistemicamente, ele está relacionado a isso. E aqui, a gente estimulando esse ponto, a gente vai dissolvendo pontos de raiva, de rancor, de ressentimentos que nós temos. De novo aqui do lado esquerdo, logo embaixo do olho, aqui. Preocupações obsessivas, dependências e a sensação de vazio. A gente vai trabalhando nesta região. Logo embaixo do nariz, aqui. Timidez, vergonha e medo de se afirmar. A gente trabalha neste lugar. Embaixo do lábio inferior, logo embaixo do lábio inferior. Culpa, remordimento, desolação, tormento. Então, aqui a gente dissolve as nossas culpas do passado. No lado direito, aqui vocês têm um ossinho, né? Aqui, ó, bem aqui. A gente pega aqui, tem dois ossinhos, né? Aqui vamos dizer que é a região do nosso timo, aqui tem dois ossinhos. Então, é bem aqui no lado direito do nosso corpo, bem aqui na pontinha desse ossinho que tem aqui, da clavícula. Bem na pontinha desse ossinho aqui, tá? Aqui a gente estimula esse pontinho aqui. Aqui a gente trabalha medos, pânico, emoções desproporcionais, agitação e fobias.
E esse é um pontinho que, com o tempo, a gente trabalhando, ele libera no nosso corpo uma sensação de alegria muito. A gente trabalha aqui, acho que é um pouquinho mais para baixo, Bela. Não sei se você está bem no ossinho. Isso, tá? Isso, bem no ossinho. Agora a gente pega no lado esquerdo do nosso corpo, essa região aqui, ó. A gente pega como se fosse aqui, ó, embaixo do sovaco aqui, embaixo do braço. A gente vem nessa direção, mais ou menos uns 4 dedos, aqui, aqui, aqui. Uns 4 dedinhos aqui debaixo do braço, meço aqui, bem nessa região aqui. Aí. Um pouquinho mais para baixo. Depois eu mando a imagem para vocês. Fica mais fácil. Aqui a gente trabalha proibições internas, sensação de... Como é a tradução dessa palavra? Sabe quando sente que é tudo entediante? Essa sensação de que tudo é entediante, uma amargura, um derrotismo. Então a gente trabalha nessa região aqui. Agora, aqui embaixo, do lado direito, tem o nosso seio aqui, do lado direito. Bem na direção do bico, logo para baixo, tá? Então, aqui está o seio. Ó, que linda demonstração, né? Pega bem o centro aqui, que está o nosso bico, bem nessa direção, logo embaixo, aqui. Deusa dá risada, entendeu? Aqui também é um ponto que, quando a gente trabalha com o tempo, ele também é um ponto que também libera para nós muita a sensação de leveza, de alegria. E aqui a gente trabalha frustração, confusão e a estreiteza mental neste lugar. E aqui também, de novo no lado esquerdo, a gente mede 4 dedos para baixo, aqui, como se fosse a gente sente bem a costelinha aqui, ó. 4 dedos para baixo no meu braço esquerdo, aqui. Esse também, esse é um ponto que trabalha bastante o nosso amor próprio. Estimula esse lugar. Aqui. Agora vem para a mão, tá? Então, aqui na mão, a gente pega polegar, esse lado daqui, aqui, ó, desse ladinho aqui, do polegar, aqui. Bem no cantinho da unha. Aqui. Aqui. Aqui a gente trabalha tristeza e impotência. Aqui. Cantinho da unha, do índice, do indicador, perdão, indicador. Aqui. Bem no cantinho aqui. Aqui a gente trabalha a culpa e trabalha a dificuldade de soltar as coisas necessárias. Dedo médio, mesma coisa. Mesma coisa, o cantinho da unha do dedo médio aqui, de dentro. Irritação e falta de controle. A gente trabalha aqui. E agora a gente vai para o dedo mínimo. Saltamos esse e a gente vai para o mínimo. Aqui a gente trabalha autocrítica, sensação de cólera, autocrítica.
E aí a gente vem para esse cantinho aqui da mão, aqui. E aqui a gente trabalha falta de discernimento, pensamentos negativos, medo ao êxito ou ao fracasso. Por último, a gente trabalha, tem esses dois ossinhos aqui, ó. Esses dois ossinhos aqui é bem no meio. Como se a gente desenhasse um triângulo desse aqui, desse ossinho aqui. Para o dedo mínimo, viesse para baixo e fizesse um triângulo, tá? O ponto é bem no meio desse triângulo. Bem no meio, nessa região aqui, ó. Essa é a região que une os nossos três cérebros. Esse ponto aqui é o ponto de intersecção do cérebro límbico, reptiliano e do neocórtex. E quando a gente quer gravar uma informação a nível subconsciente, a gente aperta esse pontinho aqui, pressiona esse pontinho e grava uma nova informação que a gente deseja. Então, esse é um ponto excelente para a gente agradecer, para a gente falar de gratidão, de amor, de alegria, enquanto a gente aperta esse pontinho aqui. São informações que a gente vai registrando a um nível profundo dentro de nós. Ok, então esses são os pontos que a gente vai fazer. Eu vou ler para vocês o exercício agora todo, para que vocês sabem os pontos, e depois a gente pode fazer de novo, tá? O exercício rapidinho, para vocês só copiando, vendo aqui conforme eu vou fazendo, vocês já sabem onde estão esses pontos. E aí, vocês podem depois praticar esse exercício diariamente. Estimular os pontos. Você pode selecionar os pontos que vai necessitar, mas aí seria, ela coloca com indicação do guia. Os pontos se estimulam dando suaves golpes com a pontinha dos dedos em cada um deles, enquanto você se centra na sua sensação corporal. Quando se produz uma sensação profunda, passa o ponto seguinte. Então, no começo, como falei para vocês, vocês podem fazer mais ou menos isso, desde a experiência que eu tive aí uns 10 segundos em cada um, e a prática desse exercício vai permitir que vocês façam isso. Vocês estimulam até sentir que tem uma respiração profunda. E aí passa para o próximo ponto, tá? Depois que a gente faz esse exercício completo uma vez, centrados nessa primeira sensação que estava tendo, né? Quando a gente começou e deu aquela nota, a gente repete essa sequência. Quando repetir essa sequência, vamos ver como fica essa nota de novo. A gente reavalia como está essa sensação interna. Se ela está da nota que eu dei mais pertinho do 1 ou mais pertinho do 0, que nota que eu dou depois de realizar esse exercício? A primeira sensação negativa pode ser substituída por outra emoção dolorosa que estava escondida atrás da primeira e pede para ser atendida agora. Já explico para vocês. Portanto, nesse momento, haverá que trabalhar com essa nova emoção dolorosa com os pontos energéticos, da mesma maneira que fez com o mal-estar anterior. Afinal, a sensação negativa haverá deixado espaço para uma nova sensação de força, de alegria ou de paz, acompanhada de tomas de consciência liberadoras e novas crenças. Quando você se sentir melhor ou julgar que é suficiente por hora, aí passa para o ponto seguinte. Esse ponto seguinte é o ponto de 9, aqui diz 9 rangos, como se fosse de 9 etapas. Uma vez que tenha desaparecido ou melhorado muito a perturbação emocional, convém gravar essa nova informação. Para isso, utilizamos uma estimulação neuronal de todo o cérebro, como se ensinou os últimos desenvolvimentos cognitivos da PNL. Então, a gente vai dar alguns golpezinhos no dorso da mão, que é esse que a gente fez aqui, no extremo triplo, que é esse lugarzinho, esse triângulo que eu mostrei para vocês aqui, que permite uma gravação nos nossos três cérebros, enquanto realizamos cada uma dessas 9 ações sem mover a cabeça. Ok. E aí as 9 ações são essas.
fechar e abrir os olhos. Então, como que vai ser? A gente vai fazer essa ação e essa ação a partir esses 9 passos que eu vou passar para vocês. Então, aqui, eu abro e fecho os olhos. Abro e fecho os olhos, dando um golpezinho aqui, abro e fecho os olhos, dando um golpezinho aqui, abro e fecho os olhos. Essas são ações que elas têm o intuito de estimular todas as áreas do nosso cérebro e informar para o nosso cérebro que agora o nosso estado interno biológico já é diferente. Por isso que o intuito é que para passar para esse ponto, para esses 9 pontos aqui que eu vou citar para vocês agora, vocês antes tenham melhorado o estado emocional, a sensação de mal-estar. Porque esses 9 pontos, eles vão gravar a nova informação. Compreendem? Então, a gente vai fazer essa parte, tá? De trabalhar esse mal-estar através da dissolução desses bloqueios energéticos, através da estimulação desses pontos. E quando eu sentir que esse mal-estar diminuiu bastante, que ele está entre 1 ou quase neutro, entre 1 e 0, anota tudo para ele, aí eu faço esses 9 passos seguintes, que vão corresponder ao quê? A eu gravar dentro de mim, a nível cerebral, a nova informação. Ok? E aí eu vou falar para vocês quais são esses passos, mas recomendo que vocês façam esses passos depois que vocês diminuíram muito esse mal-estar, e aí a gente pode estar fazendo esse exercício todo de novo, tá? Juntas com o passo a passo. Então, primeiro é abrir e fechar os olhos. Depois, os olhos para baixo e subindo bem devagar. Coloca os olhos bem para baixo, como se quisesse olhar aqui, ó, olhando meus peitos aqui. E subo devagar, até a metade. Aqui. Para baixo, subo devagar, tá? Até o centro. Agora, olhos para baixo, vou até o centro e à direita. Olho para o lado, como se quisesse olhar lá naquele cantinho lá da minha direita. Próximo, olho para baixo de novo, vou até o centro e olho para a esquerda, bem na esquerda. Exatamente. Giro os olhos em círculo. Giro os olhos em círculo. E depois no sentido contrário que eu fiz o primeiro. E agora tararear 2 segundos um tema de uma canção. O que é tatarear? Vamos lembrar de uma canção. Aqui eles cantam muito a canção da Estrelinha para dormir. E aí, cada uma de uma canção que tem, tararear seria isso. Aí eu vou estimular outra região do meu cérebro. Tá? Rapidinho, por 2 segundinhos, 2, 3 segundinhos, tá? Mas falar, seja audível para vocês. Alguma canção que vocês quiserem fazer isso, tá? Contar rapidamente do 1 ao 5. 1, 2, 3, 4, 5. Vou estimular outra região do meu cérebro. E novamente, tararear, nunca tinha ouvido esse termo, 2 segundos o tema de uma canção. Novamente. Então, daí repete no final. Tarareu, canta essa cançãozinha desse jeito. Ponto 1, 2, 3, 4, 5 e de novo. A gente vai estimular essa outra parte do cérebro. Ok? Agora, de novo, damos golpezinhos na mão, enquanto respiramos profundamente, 3 vezes, repetindo a frase estou bem. E se repete essa sequência 3 vezes. Toda
toda essa sequência crescente. Parece que é toda, parece que é um monte, mas quando a gente vai fazendo ela e praticando, é rapidinho para fazer, super rápido mesmo, tá? Eu vou estimulando cada um dos pontos, já vou gravando todas as informações aqui, repito isso 3 vezes, vamos dizer que vai dar 15 minutos. 15 minutos do nosso tempo, tá? Mais ou menos isso que vai dar. Vamos fazer, então, vamos fazer agora para a gente praticar e depois eu mando para vocês o exercício escrito com o desenho de todos os pontos e vocês podem praticar no dia a dia de vocês, tá? Aqui. Então tá, vamos começar aqui pelos pontos, tá? Primeiro, a gente se conecta com essa sensação interna e vou dar uma nota para essa sensação interna. Uma nota de -10 a +10, sendo que 0 é o neutro. Ok. Agora, colocando a nossa concentração nessa emoção, nessa sensação, nós vamos dizer: eu te agradeço por você estar aqui. Me amo e me aceito profundamente. Eu te aceito e te agradeço por você estar aqui. Me amo e me aceito profundamente. Te agradeço por você estar aqui. E aí falem o nome dessa emoção, se vier para vocês. Me amo e me aceito profunda e completa. E agora a gente vai, conectados com essa sensação, começar. Lado esquerdo, cantinho da sobrancelha do lado esquerdo. Lado direito, no ladinho do olho. Embaixo do olho. Esquerdo de novo. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio inferior. Clavícula direita. Aqui no nosso braço, caminho do coração, lado esquerdo. Embaixo do peito direito. Embaixo do braço esquerdo, mais ou menos 4 dedinhos para baixo do braço. Polegar. Índice. Indicador. Dedo médio. Dedo mínimo. Cantinho também da unha. Avalio minha sensação interna.
Se sentirem que continua igual ou muito forte a sensação interna, a recomendação é fazer novamente. Se sentir que melhorou essa sensação interna, já consegue colocar ela lá na nota do 1 ou do 0, a gente passa para o próximo passo. Então, a gente vai abrir e fechar os olhos, pressionando a mão. E agora, nesse triângulozinho aqui que eu ensinei para vocês, abro e fecho os olhos. Abro e fecho os olhos. Agora, de novo, pressionando aqui, olhos para baixo, vou até o centro. Olhos para baixo, vou até o centro. Triângulozinho, olhos para baixo, vou até o centro. Olhos para baixo, vou até o centro. Olho para baixo, centro, direita. Triângulozinho. Olho para baixo, centro, direita. Olho para baixo, aqui, na mão. Olho para baixo, centro, esquerda. Vou para o triângulozinho. Olho para baixo, centro, esquerda. Giro, apertando aqui. Giro os olhos em círculo. Triângulozinho, giro os olhos em círculo. Mão, giro os olhos em círculo no sentido contrário, que eu fiz pela primeira vez. Apertando aqui, apertando, triângulozinho, giro os olhos em círculo no sentido horário. Dá uma confusãozinha no começo, né? A gente dá conta. Tatarear uma música em alguns segundos. Triângulozinho. Conto rapidamente. 1, 2, 3, 4, 5. Triângulozinho. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, tatareando. Triângulozinho. Paramos. Avaliamos como está. Vocês vão perceber que na primeira, na segunda vez, vão ter a sensação de talvez se sentir meio estranhos. Porque vocês saem de um estado que antes era um estado conhecido e vocês começam não só a desbloquear esses pontos energéticos, como a gravar uma nova informação. E aí vocês podem começar a se sentir meio como que estranha, porque você muda literalmente a tua frequência vibracional. E aí eu recomendo que nesse sentir vocês possam agradecer aonde vocês estão, exatamente aonde vocês estão. Vocês poderem agradecer, olhar na volta de vocês e agradecer absolutamente tudo. Ficar com essa sensação interna que vai te conduzir com esse novo estado vibracional, todas as anteninhas da tua biologia, todas as anteninhas das tuas células vão estar se voltando para o máximo. E esse exercício repetido 3 vezes. Então, se uma vez provocou esse efeito que a gente já sente, vamos fazer as 3, tem mais 2. Vocês viram que é rapidinho, né? Quando a gente faz a sequência inteira é rapidinho. Então, já que vamos fazer bem feito, né? E depois vocês fazem o exercício por conta própria aí no dia a dia de vocês, tá bom? Então, vamos já fazer a sequência inteira, ele mais 2 vezes, e aí a gente encerra, tá? Vamos lá? Cantinho da sobrancelha esquerda.
E criar um novo lado. Ladinho do olho direito. Aí depois vocês vão reparando coisas assim. Se eu aperto, não apertem muito forte, tá? Tem só golpezinho, não apertem muito forte. Vocês vão perceber que quanto mais rapidinho vocês puderem fazer, melhor. Para ficar um exercício mais ativo. Não mais rápido o tempo, a frequência das batidinhas, quanto mais rapidinho, melhor. A gente vai fazer 10 segundos, aproximadamente. Aqui. Clavícula direita. Aqui, caminho do coração. Lado esquerdo. Embaixo do peito direito. Embaixo do braço esquerdo. Polegar. Indicador. Dedo médio. Dedo mínimo. Okay. Abre e fecha os olhos. Triângulozinho. Abre e fecha os olhos. Olho para baixo, para o centro. Triângulozinho, olho para baixo, para o centro. Aqui, olho para baixo, para o centro, para a direita. Triângulozinho, olho para baixo, para o centro, para a direita. Mão, olho para baixo, para o centro, para a esquerda. Triângulozinho, olho para baixo, para o centro, para a esquerda. Círculo. Triângulozinho, círculo no mesmo sentido. Movimento circular. Mão, movimento circular no sentido oposto. Triângulozinho, movimento circular no sentido oposto. Mão, tatareando música. Triângulozinho. Contando. Mão. 1, 2, 3, 4, 5. Triângulozinho. 1, 2, 3, 4, 5. De novo, tatareando. Triângulozinho. Não vamos perder o ritmo. Sobrancelha esquerda. Olho direito. Embaixo do esquerdo. Embaixo do nariz. Embaixo do lábio. Clavícula direita. Caminho do coração.
Embaixo do peito direito. Embaixo do braço. Polegar. Indicador. Médio. Dedo mínimo. Abre e fecha os olhos. Mão, triângulozinho, abre e fecha os olhos. Mão, olho para baixo, centro. Triângulozinho, olho para baixo, para o centro. Mão, olho para baixo, para o centro, para a direita. Triângulozinho, mesma coisa, para baixo, para o centro, para a direita. Mão, para baixo, para o centro, para a esquerda. Triângulo, para baixo, para o centro, para a esquerda. Aqui na mão, giro meus olhos em círculo. Triângulo, giro meus olhos em círculo. Mão, giro no sentido horário. Triângulo, giro no sentido contrário. Mão, tatareando uma canção. Triângulo, tatareando na canção. Números, 1 a 5. Mão, 1, 2, 3, 4, 5. Triângulo, 1, 2, 3, 4, 5. Mão, aqui. E agora eu sugiro que aqui no triângulozinho a gente possa dizer: eu estou bem. Eu estou bem. Eu estou bem. Obrigada. Obrigada. Eu estou. Eu estou bem. Olhem para lá. O corpo se sente no mínimo diferente, né? Depois de fazer essa movimentação. E com a prática dela, vocês vão percebendo que esse diferente, ele vai te conduzindo a um nível vibracional e energético mais elevado. Nesse momento, esse diferente já quer dizer, a tua frequência já mudou. Então, quanto mais consciência a gente coloca nesse processo e a repetição desse processo, porque tudo é um hábito, tudo é um hábito. E só para finalizar, quero deixar para vocês uma mensagem de que a gente não existe um sucesso que seja baseado em algo velho. Não existe um sucesso na nossa vida que se baseie em algo velho, em algo antigo, em algo do passado. Não existe eu querer recuperar um sucesso do passado. Isso não existe. Então, quanto mais eu tomar consciência de que o sucesso sempre diz respeito ao novo e de que o novo sempre precisa estar acompanhado de uma ação inovadora, de uma ação nova na nossa vida, isso é algo que te conduz de uma maneira muito mais precisa para onde você quer ir. Então, eu vou realmente falando, mostrando, contando para a minha biologia de que eu estou me direcionando para o eu estou me direcionando para o mais, através daquilo que eu estou fazendo a nível vibracional e através das minhas ações. É um sucesso novo. Eu incluo algo que é novo, tomando a consciência de que não existe sucesso do
passado. Não existe retomar algo do passado. Isso não tem. É a maior ilusão que a gente pode ter. Então, tudo é o novo. Sucesso é o novo. E se eu acompanho isso, essa linha de pensamento, com um novo hábito na minha vida, um ou dois novos hábitos na minha vida, a velocidade que eu chego aonde eu desejo, ela é muito maior. Porque eu realmente me conduzo a um processo de mudança mais profundo. E acelero o tempo, acelero aquilo que eu desejo alcançar. Muito bem, minhas queridas, era isso o exercício de hoje. Agradeço a presença de vocês. Vocês têm alguma dúvida que vocês gostariam de tirar neste momento? Morgana, eu tenho. Esse ponto aqui, eu já tinha visto, né, outras profissionais que fazem o EFT, tudo, mas era ou uma falta de atenção minha. Era aqui do lado esquerdo, mas a sobrancelha direita, né? Mas o seu é na sobrancelha esquerda, do lado esquerdo. Não, é da sobrancelha esquerda, então, e aqui nesse ponto do lado de dentro, é isso? Isso, no cantinho aqui da sobrancelha esquerda. Certo. Aqui. E tem diferença entre um ponto e outro? Não saberia te dizer se tem diferença. Porque, de repente, a condução que ela estava dando era para ativar uma outra liberação, não essa do exercício, né? Então, era essa a minha dúvida. Tinha uma sequência? A sequência era aqui também, aqui, mas a única diferença que deu é da sobrancelha, porque o ponto que eu via ela fazendo era do lado esquerdo, mas a sobrancelha direita. E o seu, você... A sobrancelha direita. Aqui é a minha sobrancelha direita, certo? É do lado esquerdo, aqui, ó, do lado de dentro da sobrancelha direita. Entendi. Quando olha na sobrancelha, você seria o teu lado esquerdo da sobrancelha direita. Entendi. Isso. E o seu é a sobrancelha esquerda, né? Confirmar. Não, mas é na esquerda, é no cantinho da esquerda. Uhum. O ponto que está aqui é no cantinho da esquerda. Sim, dá para ver bem direitinho. Mas no efeito espelho meu aqui agora com você, se eu virar atrás, a sobrancelha que você bate é a direita, não é? Eu me refiro à minha, né? A minha sobrancelha esquerda. Para cada uma vai ser a sua sobrancelha esquerda. De repente seja isso, né? Só uma confusão de espelhamento. Mas de quem está fazendo é o cantinho de dentro da sua sobrancelha esquerda. Acredito que seja o mesmo, Adri. Bom, eu fico confusa com o espelhamento, né? Porque, na verdade, o ponto que você bate aqui, a sobrancelha que você bate, seria, no espelhamento, seria a minha direita mesmo aqui. O ponto é o mesmo, a sobrancelha é que eu estou na dúvida. Isso. É a sua sobrancelha esquerda, né? O cantinho de dentro da tua sobrancelha esquerda. Exatamente. Certo, mas então tudo bem. Talvez seja um outro ponto que no exercício que ela fazia liberava. Então tá tudo bem. O seu é na sobrancelha esquerda. Tá ótimo. Tá perfeito. Uhum. Ok, Adri. Obrigada. Pode falar. E eu faço com o meu braço direito, né? Direito. É Yara. Oi, Yara. Sim. Eu faço com o meu braço direito, né? Sim. E você sabe o que eu queria saber? Eu achei incrível que você falou cada ponto, né? O que significa cada ponto, né? Só que eu não peguei. Você vai passar para a gente o significado de cada ponto? Passo sim. Passo para você. Tem uma imagem que ela está aqui, tem embaixo escrito em espanhol, mas eu tenho ele traduzido. Aí eu passo para você a versão traduzida. Joia, obrigada. Maravilha. Também, minha querida. Fala dela. Só a título de curiosidade, que não aparece o nome aqui, Sua Estúdio. Adriana. Adriana, sobre o EFT,
Para o tape que a Morgana faz, tem algumas diferenças, sim, tá? A Morgana, ela só pega de um lado. No EFT, a gente pega com os dois entre as duas sobrancelhas, não é num lado ou no outro, é nas duas, tá? E tem alguns outros pontos. É no centro no meio das sobrancelhas, no meio. Embora eu já fiz um outro curso de EFT aqui em Portugal, que já ensinaram totalmente diferente. Eu agora estou fazendo um segundo curso com uma pessoa que fez direto com quem criou a técnica. E, segundo ele, o EFT com o Greg... o nome em inglês eu me enrolo toda, né? Com o criador mesmo da técnica. Com os dois dedos entre as duas sobrancelhas. Isso que você faz deve ser um tape, né? Um tape com pontos um pouquinho diferentes. Esse debaixo do sutiã não se faz, nem esse do coração. A lógica da mão está dentro de protocolos do EFT, exatamente pulando o dedo anelar, porque é onde que se cruzam os meridianos, por isso que não se faz. Legal. Obrigada, Bela. Obrigada. Legal. Aqui esse aqui é um exercício que vem desse livro, e esse livro é um livro atualizado, né? Então, não é um livro antigo, é um livro atualizado. Então, eu acredito que esses pontos aqui, para esse objetivo, ele serve. Mas, claro que é interessante você trazer informação, e se tiver algo para agregar, a gente também agradece, viu? Sobre isso. Ok, obrigada, Bela. Ariela, pode falar. Eu senti alguns formigamentos. Vocês também sentiram ou foi exclusividade minha? Também sentiu, a Bela? Sim, o que são os formigamentos a nível sistêmico? A gente vê que são lugares que estão novamente se reenergizando, né? Então, a energia de novo está passando nesses lugares que antes podiam estar aí bloqueados, né? Então, já é um sinal de energia. Com o praticar, você pode já ir começando, de repente, a ir liberando os pontos quando você sente que você inspira mais profundo. Pode fazer uns 5, 6 dias, assim, 10 segundinhos em cada lugar e depois ir testando. Se de repente com 12, 13 segundos você já inspira profundamente, quando chega nesse ponto do exercício, de trocar o ponto, trocar de um para o outro, quando eu inspiro profundamente, quer dizer, eu realmente já estou fazendo, olha, uma liberação muito grande aqui de energia no corpo, né? Mas é a prática, tudo é a prática. Eu quero fazer mais 2 perguntas. A gente se conectou com uma dor, com incômodo, com algo que estava nos incomodando. Na prática desse exercício diário, a gente deve se conectar com essa mesma dor? O que tiver no momento, até porque essa sensação que às vezes a gente tem constante, o que pode acontecer? Você realiza o exercício e piora a sensação. Piora, pode acontecer. Mas o que é esse piorar? É que antes tinha uma camada emocional que estava aqui. E quando essa camada emocional é dissolvida, através desse exercício, surge o que estava no fundo, escondido. Surge, vamos dizer assim, a cabecinha do trauma real. Surge aquela emoção mais profunda que estava oculta por trás daquela que estava aqui em cima de pano de fundo, vamos dizer assim, aquela que estava aqui encobrindo. Que às vezes é o quê? Aquela tristeza constante, aquela irritação constante, aquela sensação de medo que está sempre junto. Quer dizer, isso aqui é uma camada protetora. Quando essa camada protetora se dissolve, pode vir, então, realmente a emoção que está te bloqueando, a emoção que está bloqueando muitas coisas na tua vida. E aí você repete o exercício com base nessa emoção. Você coloca atenção nessa sensação que você está sentindo e repete esse exercício para ela. A gente começar a se dar esse cuidado diário para o nosso estado interno, gerenciar internamente como nós estamos, de se cuidar mesmo, né? Cuidar os nossos estados internos com essas técnicas, com essas ferramentas, nossa, a gente dá saltos tão grandes na nossa vida. Então, pode acontecer, Ari, que você trabalha e depois você sinta que, nossa, mas como piorou ao invés de melhorar? Então, não quer dizer que piorou, quer dizer que saiu uma camada que era superficial e agora é que você vai olhar aquilo que realmente vai começar a transformar as coisas para você.
tá? Então, te baseia no que você está sentindo naquele momento, porque é aquilo que está pronto para ser visto. E pode ser aplicado em outras pessoas ou só uma autoaplicação? Como assim? Você fazer para outras pessoas? Sim, Você estimular os pontos de outras pessoas? sim. Isso seria porque a pessoa é incapacitada para fazer isso? Não. Pensei talvez fazer em marido, em filhos, seria o ideal cada um fazer o seu? Eu acho interessante que sim, que é porque a gente vai gerando autonomia. E aí a gente vai, até mesmo para os pequenos, né? Eu, para os meus pequenos, eu faço de vez em quando o tapping neles. Então, eles estão lá deitadinhos e eu faço, eles dão risada, né? Então, eu vou fazendo neles, eles acham graça, tudo é coceguinha para eles, né? Mas eu faço para eles, mas também ensino. Faço e ensino. Daí, dali a pouco, eles estão ali, parados em algum lugar fazendo os toquezinhos deles, né? Então, acho que é interessante. Você pode fazer, não tem problema, né? Que vocês são pequenos, você fazer de vez em quando, mas, na medida do possível, eu acho interessante ensinar para que a pessoa se torne autônoma nesse processo. Agora, tem problema de fazer? Não, não tem. Pode fazer, sim. Aliás, é muito, muito carinhoso, muito bonito, né? A gente pode ser uma troca de carinho muito profunda, né? Fazer isso, por exemplo, com um parceiro. E lembrando que cada um desses lugares libera algo, né? Libera algo. Então, entra um processo bem bonito também para se fazer, sabendo que aqui é a raiva, que aqui trabalha isso, aqui é a tristeza, e trabalhando esses pontos de liberação com uma intenção direcionada, isso tem um poder muito grande. Sim, minha querida, não tem problema não, tá? Fala, Adri. Eu posso só fazer um depoimento. Quando eu vou fazer exercício com você, eu fico muito chorona. Eu libero, e eu não tenho vontade de chorar antes, entendeu? A hora que eu começo a fazer o exercício que me dá. Quando você iniciou os exercícios, toques, aí eu já comecei a chorar. E eu estava com calorão na hora o meu sentimento deu um calorão. Sabe aquele calor assim? Até eu fui abrir a janela, me deu um calorão. Aí eu comecei a fazer, aí eu comecei a chorar. O primeiro exercício, a primeira parte do exercício, eu chorei. Depois, quando você deu aquela pausa, tudo, e pediu para, daí falou, vamos fazer as 3 vezes, tudo. Aí, o calorão já tinha acabado, mas aí me apareceu uma dor aqui na lombar, que eu não tenho normalmente. Aí eu fiz, olhando aqui. Aí veio o calorão, daí já não chorei, mas aí já veio o calorão. Resumo, eu finalizei agora, eu não tenho calorão e não tenho mais a dor na lombar. Então, assim, e eu gosto de falar, porque daí, pelo menos, é uma percepção de um resultado, né, positivo que deu o exercício, quando você coloca atenção nele. Então, para mim, foi bem bacana, foi bem válido, mas eu sou chorona, então, se você vê eu debulhando aqui, sei lá, em casa, fala aí, já sei que a liberação dela é choro. Mas foi super válido, eu gostei muito satisfeita. Fica uma ferramenta para vocês, né? Uma ferramenta para vocês treinarem, para vocês levarem para a vida de vocês. Só uma pequena observação que quando nós passamos, né, a gente até já trabalhou as emoções, né, alguma coisa das emoções ali na mentoria que vocês estão, mas que a gente sempre procura estar centrado no sentido de que a gente evita as emoções desproporcionais, porque, como a gente falou, essas emoções que elas vêm e parece que tomam conta, quando elas tomam conta, eu já não atinjo estratos muito profundos. Então, eu sempre tomo consciência, observo, se precisa, agradeço essa emoção por ela estar ali. De novo, a gente faz aquele processo, obrigado por você estar aqui, te amo, te acolho. A gente deixa essa emoção apaziguar e aí a gente segue fazendo o exercício. Que aí, com essas pequenas observações, a gente vai fazendo, sabe como quando você faz um exercício, você vai para academia, você faz de qualquer jeito os exercícios, ou quando tem um personal trainer que vai te dando as dicas e você vai fazendo os mesmos exercícios, mas de uma forma mais localizada, de uma forma mais personalizada, a gente tem um resultado diferente. Então, esses pequenos detalhes, eles vão ajudando que você consiga, a gente consiga, né, através desses exercícios, ir para lugares realmente profundos e transformadores, tá? Só para a gente dar esse pequeno observação.
Muito bem. Algo mais? Alguma outra dúvida? Alguma questão? Não? Bem, então, fica para vocês aí essa ferramenta hoje, né? Para quem quiser levar adiante, praticar uma ferramenta muito válida. Vai da disciplina, da disposição de cada um e do desejo que cada uma tem de mudar as coisas que deseja na sua vida, tá bom? Eu mando para vocês lá no grupo, daí até amanhã eu mando para vocês ali no grupo, acho que eu já tenho ele aqui traduzido direitinho, acredito que já mandei para outras turmas também. E aí mando para vocês terem esse material também, tá bom? Um beijo muito grande, obrigada, uma boa noite, um ótimo descanso para vocês. Para quem está na mentoria Meu Corpo, Meu Guia, amanhã a gente tem a nossa aula, tá? Tem a Bela, a Camila, vou mandar um recadinho lá para avisar a Ana também. Amanhã a gente tem a nossa aula, tá? Beijo, e para as outras quartas, e assim vai. Beijo. Obrigada. Tchau, tchau.